Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, hoje mais uma aula do projeto de vida. Na aula passada, nós falamos bastante sobre a arte de planejar, o quanto é importante nós planejarmos. Tudo quanto vamos fazer, o planejamento é importante, faz parte das estratégias da vida, né? E a gente sempre tem que ter um plano B, caso o nosso primeiro plano não dê certo. Tudo que nós vamos fazer, desde o nosso trabalho até nosso lazer, sempre a gente precisa planejar, né? A gente precisa colocar no papel muitas vezes, né? Na aula passada nós falamos sobre idealizar, né? Tem pessoas que idealizam apenas, elas não concluem esses sonhos, né? Muitas vezes fica só na mente. Às vezes a pessoa fala, esse ano eu quero fazer um curso de inglês. E aí muitas vezes esse querer, ele só fica na mente, né? Ele não é concluído. Muitas vezes, né, pode ter N motivos, né? Cada pessoa tem o seu motivo, mas esse plano, né, que fica nas ideias, ele precisa ser concluído, mesmo que você não consiga realizá-lo 100%, é importante a gente concluir. Na página 259, ainda na situação de aprendizagem 2, a gente tem aí a imagem, né, de alguns objetos que representam viagens, né? Então fala assim, ó, exemplo de planejar uma viagem. Imagine que você está planejando visitar um país que não conhece. Olha, pensando num sonho, né? Professora, eu jamais vou conseguir visitar um país. Por quê, né? Por que que o nosso sonho não pode se tornar realidade? Basta que eu faça algo para que isso aconteça. Trabalhe, economizo questão do dinheiro, as economias, né? Eu organizo o que eu devo gastar durante aquele mês para me guardar um pouco para que eu possa concluir este sonho. E principalmente quando a gente pensa numa viagem fora do país, né? É preciso ainda mais de planejamento, mais de detalhes desse planejamento. Então fala assim, ó, o seu propósito é em conhecê-lo, né? Qual que é o propósito de você conhecer esse lugar que você está querendo? Né? O que você quer fazer lá? Como pretende aproveitar a viagem? Qual será o percurso que você vai fazer? Quais são os locais que você vai visitar para você aproveitar? O que levaria você para essa viagem? Né? Qual é o desejo, né, do coração? Quais os recursos que você possui? Então, pensando no que eu já tenho, naquilo que eu preciso ter e naquilo que eu tenho que fazer para ter, certo? Então, eu tenho que pensar nisso também. O que você pretende fazer quando chegar lá? Pensando, por exemplo, num país, né, que tem línguas diferentes, culturas diferentes. Como você pretende se virar, né, durante aquela estadia naquele lugar? Quanto tempo deve durar a viagem? Tudo isso faz parte de um plano de ação. Eu tenho que planejar isso. Eu não posso simplesmente falar, eu vou para o exterior. E antes mesmo de eu chegar no exterior, existem algumas coisas que eu tenho que planejar. Tirar passaporte, a questão das economias, aprender pelo menos um pouco da língua para que quando eu chegue lá eu consiga, né, pelo menos me alimentar. Então tem todo um plano de ação antes de chegar nesse destino. Muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho, por achar que o sonho é muito grande, que é difícil de conquistar. E, na verdade, nada é impossível, né? Basta a gente ter força de vontade e correr atrás, né? Não dá para a gente cruzar os braços e esperar que o nosso sonho venha a ser realizado sem fazer nada. E aí embaixo fala assim, ó, lembre-se, cada vez que você mudar de opinião ou de interesse, é preciso rever o plano de ação. Procure verificar se as informações contidas neles contemplam sempre o que você aonde você quer chegar. Inclusive, saiba que não tem problema de você perceber que o seu sonho mudou. É natural. Ao longo do percurso, que você tenha modificações estabelecidas e novas percepções sobre si mesmo. Nada que a gente planeja a gente consegue colocar 100% em ação. Muitas coisas que a gente planeja, a gente não consegue concluir.
Mas não porque nós não lutamos, porque nós mudamos o foco durante o percurso, nós mudamos o objetivo durante o percurso. Isso é bom, né? A mudança faz parte do crescimento, ela é importante nas nossas vidas. Na página 260, a gente tem aí um plano de ação, né, que vocês vão preencher certinho, certo? Para a construção do seu plano de ação. Cada pessoa tem o seu tempo de despertar. Partimos de um esboço que vai ganhar forma e você pode modificar-se completamente mais adiante. Contar um estímulo é essencial para perceber que na construção do projeto de vida não se está sozinho. O lema é jornada individual, mas nunca solitária. Conte, por exemplo, com seu professor de projeto de vida. A disciplina para a construção do projeto de vida é tão importante quanto saber aonde você quer chegar. Volto a falar, muitas pessoas, muitos alunos não dão a mínima para o projeto de vida. Acha que é perda de tempo, acha que tá... Muitos nem ouvem o que a professora está dizendo. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, futuramente vocês vão lembrar de todas essas minhas palavras. O quanto é importante a gente olhar para o futuro e planejar o que nós queremos. Porque se eu não tenho uma perspectiva de vida, eu vou ficar parado, estagnado ali, vou esperar que as coisas caiam do céu e só cai chuva do céu, né? Nós sabemos. Lógico que a gente tem os que creem em milagres, sim, ele acontece, mas para acontecer o milagre, eu também tenho que ter a minha ação. Eu também tenho a minha contribuição para que isso aconteça. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre esse projeto de vida. E dar valor, né, pessoal, em tudo que a gente tem. Todas as aulas que você tem, todos os ensinamentos que vocês recebem, todas as dicas que os professores passam. Por que ignorar algo que é tão importante, né? Talvez você não vá usar agora, mas futuramente ele vai te trazer alguma ajuda. Nós sabemos que nenhum conselho, né, é totalmente em vão, né? Uma hora você vai lembrar do que a pessoa te disse, do que a pessoa te orientou. E o meu papel é esse, pessoal, é orientar vocês para que vocês não fiquem perdidos, não cheguem na vida adulta sem rumo, sem nenhum propósito de vida. Vocês precisam pensar nesse propósito. E a gente sabe que existe dois caminhos. Depois eu vou colocar uma imagem e vocês vão escrever no caderno de vocês. O caminho que leva à vitória e o caminho que leva à derrota. Eu quero que vocês façam no caderno também. Na página 261, diz assim: predispor-se aos desafios, a perseverança, a dedicação com afinco é aquilo que se quer conquistar. É fundamental, uma vez que a pessoa é responsável pelo seu desenvolvimento pessoal e sua caminhada. Eu sou totalmente responsável pela minha caminhada, pelo caminho que eu estou trilhando. Sou totalmente. Existem as interferências? Sim, mas o caminho que eu trilho é responsabilidade somente minha. Os resultados não são imediatos, erros e acertos aparecem pelo caminho. Somente a pessoa pode decidir o caminho que quer percorrer. Contudo, o apoio da família, dos amigos, professores são fundamentais, é o que eu acabei de falar. Eu não vou conseguir direcionar vocês para 100%, mas eu posso dar algumas dicas para que vocês possam seguir o caminho de vocês. Para refletir, o planejamento deve estar presente na vida de qualquer pessoa, seja como ele se tornar imprescindível para atingir alguns propósitos. Você pilotaria um carro sem saber dirigir? Você se jogaria de um alto mar sem saber nadar? Você pilotaria um avião sem ter o certificado de que atestasse sua capacidade para isso? Você comandaria um navio sem bússola para guiá-lo? Na sua vida, algo deu errado por falta de planejamento? É uma pergunta, né? Pense aí, alguma coisa que vocês teriam que ter planejado e não planejou, deu errado? Por que deu errado? Reflitam, como planejar é essencial para a realização de atividades de curto, médio e longo prazo. Aproveite o momento da construção do plano de ação para refletir ainda mais sobre quem é você e o seu projeto de vida.
Chegando ao final dessa situação de aprendizagem, esperamos que vocês estejam visualizando o plano de ação como uma ferramenta útil e, de fato, de planejamento e organização das suas ações. Além disso, mais adiante, você também vai ter que ele funcionar como um sinalizador que traz ensinamentos sobre os seus erros e acertos. Assim, por ora, renove a confiança do seu projeto de vida. Por meio de planos de ação, você terá coisas acontecerem. Até a próxima. Pessoal, então eu vou colocar para vocês uma imagem depois dessa aula. Quero que vocês pensem, que vocês reflitam sobre os caminhos que podem me levar ao sucesso e à derrota. Então, de um lado, vocês escrevem da setinha, vocês escrevem o caminho da derrota. E do outro lado, o caminho que vai me levar à vitória. Todo mundo tem noção do que pode nos atrapalhar a conquistar os nossos objetivos. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.
quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução. E ela diz, mas por que ela está sendo, porque essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só, Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim. O Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela. Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta. Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória.
Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. Eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né, o que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu. E que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Qual é o jeito mais fácil de chegar lá? É difícil saber qual é o melhor caminho quando você não tem ideia de para onde está indo. É claro que fazemos escolhas o tempo inteiro. E as nossas escolhas sempre, obviamente, revelam aquilo que a gente acha melhor, de maior valor. Mas aí a grande pergunta é: onde será que queremos chegar? Como fazer boas escolhas e encontrar os bons caminhos se não sabemos exatamente o que tem que acontecer? O que tem que acontecer naquele processo? Afinal de contas, estamos ali fazendo o quê? Para quê? Talvez isso possa se estender para a própria vida. O tempo inteiro tomamos decisões, fazemos escolhas, usamos estratégias, usamos a cabeça para identificar as melhores soluções, mas no final das contas, quando nos perguntam aonde você quer chegar com a vida, ou se você preferir, o que será que a vida tem que ter para ser boa, a gente refuga, repete o mesmo de todo mundo, oferece respostas triviais, inconsistentes, pífias. Nos dias de hoje, na nossa cultura, na cultura do contemporâneo, nós temos uma série de obviedades que indicam uma vida bem-sucedida que você encontra em qualquer lugar. Se você trabalha onde gostaria de trabalhar, ganha o quanto gostaria de ganhar. Se você mora no lugar onde gostaria de morar, se você tem o carro que gostaria de ter, passa férias aonde gostaria de passar, se seu cônjuge tem o aspecto físico que você gostaria que tivesse, você mesmo tem o aspecto físico que gostaria de ter. Desejo é energia que você mobiliza para ir atrás do que faz falta. O desejo é definido pelo que falta, pelo que faz falta, isto é, pelo que não temos e gostaríamos de ter, pelo que não somos e gostaríamos de ser, pelo que não fazemos e gostaríamos de fazer. E aí então você percebe que se a vida tiver algum sentido é porque existe desejo de ir atrás de coisas que ainda não são nossas. Não podemos desejar de qualquer jeito. E a felicidade passa por uma organização civilizada do desejo. Tem coisas que é preciso viver para aprender. Com base nessas reflexões, que servem mais para arejamento do que para dogmas, poderemos pensar melhor sobre nossas escolhas pedagógicas, sobre nossas estratégias educacionais, lembrando sempre que no final das contas todas essas reflexões prometem algum tipo de felicidade. E se eu tiver que, antes de ir embora, dar o meu pitaco, digo que para mim felicidade é um instantezinho da vida tão bom, aquele mesmo que você está vivendo agora, que você não gostaria nem que acabasse, mas como tudo acaba, você gostaria de repetir
um dia. Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. E na impossibilidade, lute para que aconteça de novo. Um instante de vida que queiramos que aconteça de novo é porque foi bom.